Seja muito bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa e práticas de produção textual. Cheguei, meu povo! Tava com saudade, pensaram que eu não ia chegar, né? Bom, pessoal, todas as vezes que nós falamos sobre escrita, sobre jogos, nós lembramos de algumas ações que são descritas nesse momento de coordenar as ações dos jogadores. Mas, quando nós falamos de resenha de jogos, aí nós já falamos sobre verbos que vão descrever as ações, as impressões dos jogadores. Mas, primeiro a gente tem que compreender, verbo, por que o verbo está ali? Qual é a função do verbo na resenha de jogo? Ou nas regras de jogo? Lembrando que durante todo o nosso cotidiano, nosso dia a dia, nós estamos utilizando verbos para N propósitos, para várias e várias situações. Então, para isso a gente tem que lembrar que na resenha dos jogos eu vou utilizar os verbos em seus diferentes tempos. E nós já vamos compreendendo, recapitulando alguns conhecimentos que nós já temos, ativando algumas memórias gramaticais. Então, tempos verbais. Primeiro temos que lembrar que verbo é o conjunto de palavras ou grupo de palavras usadas para expressar ações, fenômeno da natureza e estado, ok? E o tempo verbal tem relação direta com o momento da fala. Bom, primeiro vamos recapitular o que é o verbo. Sabemos que todas as palavras na nossa língua são separadinhos em grupos, de acordo com a sua função. Um vai ter a função de dar nome, a gente já chama de substantivo. Um vai ter a função de dar qualidade, atribuir valor, de bom ou de ruim. Vai destacar características, e aí nós já temos os adjetivos. Temos palavras que são usadas para poder ligar expressões, temos palavras que expressam as emoções, né? Se foi um susto, se é um momento de alegria, nós temos outro conjunto de palavras. E os verbos, assim como as demais palavras, vão pertencer a um grupo, ao grupo que descreve as ações do ser humano. Sorrir, pular, brincar, estudar, beijar, abraçar, que é uma coisa que a gente está com saudade nesse período de pandemia. As ações que a natureza pratica, né, que a gente chama de fenômenos da natureza. Chover, relampejar, trovejar, inundar, alagar. E as que indicam estado ou circunstância do que está acontecendo, né? Quando eu digo está, por exemplo, estamos em aula. Quando eu expresso essa frase, eu não estou indicando uma ação do momento, nada que envolva um movimento, por exemplo, do que brincar, do que abraçar, uma ação em si. Indica o que? A circunstância. João está na sala, Alice está bem, João está muito feliz, ele está no shopping nesse momento. E dentro da resenha, nós vamos descrever algumas ações, algumas impressões. E é aí que vem os tempos verbais. Todas as vezes que nós vamos demonstrar um tempo verbal, fazemos relação com o momento da fala. Com o momento que aquela atitude ali, aquela ação, aquele fenômeno da natureza, aquela circunstância da ação está sendo comentada, né? Está sendo falada ou escrita. E, nesse sentido, nós vamos ter 3 tempos verbais muito comuns, muito tranquilos e muito conhecidos por cada um de nós. Nós vamos ter o tempo presente, o tempo passado ou pretérito. Então, nós vamos nos acostumar a ouvir essa nomenclatura, né? Pretérito. E temos o futuro. O presente, a ação acontece no mesmo momento da fala, né? Vou à escola, estou em aula.
como feijão, adoro macarrão. É uma atitude da atualidade, daquele momento ali. No momento que eu digo, que eu escrevo, a ação acontece, tá? Sendo que esse presente, ele pode expressar uma ação continuada. Vou à escola todos os dias. Tenho aula todas as manhãs ou todas as tardes. Frequento o baile todas as quintas-feiras. É um hábito do presente, é alguma coisa que acontece no momento atual. Pretérito. Essa ação aconteceu antes da fala, ou seja, antes de ser comentada com alguém. Comi muito chocolate, a gente já lembra da Páscoa, né? Foi há pouco tempo, mas essa ação já acabou, ok? Então, quando a ação já aconteceu, ela vai ser expressa no tempo pretérito. E lá mais na frente nós vamos ver que há algumas relações entre as ações que já aconteceram e o presente, ou mesmo o futuro. E falando em futuro, as ações acontecem após a fala, ou seja, é algo que a gente pensa para amanhã, para o próximo ano, para a próxima semana. Encontrarei meus amigos, viajarei para Paris, irei a Londres, ou seja, são ações que ainda vão acontecer. Tia Radassa, e se eu ficar com dúvida, qual é o tempo verbal que encaixaria direitinho ali? Bom, há dois modos. A gente observa ou a terminação dos verbos, que aí o futuro vai ser sempre com ra, ou viverá, amará, viverei, iremos. No passado, a maioria das vezes vai ter o ou, amou, beijou, ou o eu, bebeu, comeu, ou o il, saiu, dormiu, a depender da conjugação verbal. Ou eu posso simplesmente pensar na circunstância, no momento em que aquilo acontece. Alice dormiu demais. Bom, Alice dormiu demais. Será que essa coisa ainda vai acontecer ou já aconteceu com relação ao momento que eu disse? Eu estou falando agora, mas ela já está acordada. Então, há essa possibilidade. Em alguns casos, não vai ficar fácil pensar apenas nessa condição de a coisa já ter acontecido no momento da fala, né, ou no momento da leitura de um texto. Aí a gente pode utilizar o macete das terminações. Ou os que terminam com ou, com il, com eu, ou as terminações que vão terminar com rão, ra, remos, beberemos, comeremos, amaremos, viajaremos, sairemos. E aí vai ficar tudo muito, 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 muito tranquilo. Beleza, galera? E essa foi a nossa aula de hoje. Gostou da aula de hoje? Guardou todas as informações na cachola? Anotou os pontos mais importantes? As principais curiosidades? Pois bem, a gente vai falar sobre essas suas curiosidades, dúvidas e muito mais